Olá, amigos do SEAC, Centro Espírita Amor e Caridade. É uma alegria poder estarmos mais uma vez reunidos para falarmos do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. Eu sou Rodrigo Daniel e o tema da nossa palestra de hoje é No Caminho de Emaús, Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 13 ao 35. Antes de começarmos as reflexões, eu convido a todos a uma prece. Eu peço que se acomodem onde estiverem, né? Na sua cadeira, na cama, por que não, né? Assistindo, ouvindo a palestra. Vamos serenar a nossa mente, o nosso coração, elevar o pensamento a Deus, pedindo ao Pai de infinita bondade e misericórdia. Que a sua paz, o seu amor derrame sobre nós bênçãos de renovação, de entendimento. Que o seu amor, Senhor, nos cure da chaga do orgulho, da vaidade. Obrigado pela vida, Senhor, pelo dia, pela oportunidade de trabalho. Que o Senhor nos ampare, nos proteja hoje e sempre, que assim seja. Como eu disse, amigos, falaremos hoje sobre uma passagem do Evangelho de Lucas, no caminho de Emaús. Fica aqui já o meu convite a lerem essa passagem. E alguns cuidados, né, que nós devemos ter ao ir ao Evangelho. Não devemos ler de carreirinha, porque senão não encontramos muito sentido nas palavras. Mas é importante lê-lo, refletir sobre o que essa mensagem vem trazer ao nosso coração. Eu vou introduzir o assunto e depois nós vamos caminhar alguns versículos para refletirmos juntos. Essa passagem acontece depois já, né, do desencarne de Jesus, da sua crucificação. Ele já está ressuscitado, né, as pessoas já encontraram o túmulo vazio. Muito bem, então nós vamos encontrar dois discípulos que saem de Jerusalém e vão para Emaús. E eles, num dado momento, eles vão ter a companhia de Jesus. E aqui sempre tem simbologias para a gente conversar. Jerusalém era considerado, pelos judeus à época, o ponto mais alto espiritualmente. Quando queríamos falar, ou quando eles queriam falar com Deus, eles iam até Jerusalém. Então, eles subiam na simbologia de estar mais próximo de Deus. E para Emaús você desce, no sentido de que você está se afastando do ponto mais alto da ligação com Deus. Muito bem. Iam, então, dois discípulos. Então, vamos lá. Aqueles que conviveram com Jesus, aqueles que viram a sua obra, que presenciaram os seus milagres, mas mais do que isso, presenciaram os seus ensinamentos de continuidade de vida, de amor ao próximo, de respeito, de tolerância. Eles estão tristes, porque Jesus tinha, então, desencarnado. E toda vez que nós vamos falar de discípulos, gente, nós não podemos olhar para eles, nós temos que olhar para nós. Quantas vezes nós, que já somos discípulos do Cristo, sim, porque conhecemos o seu Evangelho, conhecemos a sua lei, falamos de Jesus, somos então seus discípulos. Quantas vezes nós também não nos comportamos como esses dois discípulos? Muitas vezes estamos próximos de Deus, em oração, em atos, em atitudes. E às vezes, por uma contrariedade da vida, nós começamos a nos afastar de Deus. E nós sabemos com doutrina espírita que, longe da lei de Deus, só nos resta infelicidade. E é isso que vai cercando esses irmãos nessa conversa. Então eu vou ao texto e a gente vai parando e refletindo sobre essa conversa. Eis que dois deles, nesse mesmo dia, estavam caminhando para uma aldeia distante 60 estádios de Jerusalém, cujo nome era Emaús. Eles conversavam entre si sobre tudo o que havia sucedido. Eles estavam conversando sobre os acontecidos, sobre a crucificação de Jesus. Muito bem. E quando eles conversavam, o próprio Jesus aproximou-se deles, caminhava junto com eles. Olha só. O Cristo sempre nos prometeu que nós não estamos só. Que quando um ou mais estivessem reunidos em teu nome, ele estaria conosco.
E nós nos esquecemos disso, meus amigos. Muitas vezes nós nos achamos abandonados pelo Cristo. Nós nos achamos sem companheiro, sem companhia, sem amparo. E muitas vezes Ele está caminhando conosco. Só que olha que engraçado na narrativa, versículo 16. Os seus olhos, porém, estavam impedidos de reconhecê-lo. Os olhos dos dois discípulos estavam impedidos de reconhecê-lo. Aqui a gente precisa recorrer, então, à doutrina espírita. Faixa vibratória diferente. Se eu estou vibrando tristeza, amargura, dor, remorso, sentimentos tão presentes na minha vida, na vida de cada um de vocês, não é possível que a gente veja os benefícios do plano espiritual mais alto. Jesus caminhava com eles e eles não percebiam que o Mestre estava ao seu lado. Continuavam tristes, continuavam amargurados. Quantas vezes, gente, nós nos sentimos tristes, amargurados, deprimidos, que são sintomas ainda de quem vive no mundo de provas e expiações. E muitas vezes, claro que Jesus não virá caminhar ao nosso lado, mas Ele mandará os seus eleitos. Às vezes, Ele manda um amigo ligar para a gente, intui. Às vezes, é uma frase que você encontra na casa espírita ou na internet. Às vezes, é uma criança que vem te dar um abraço e um beijo e te mostrar que tem algo mais importante. E nós continuamos ainda com os olhos fechados, porque nós estamos envoltos com aquele sentimento de dor e de angústia. Nos colocamos, muitas vezes, na posição de coitados, querendo que o mundo tenha piedade de nós, tenha pena. E a proposta do Evangelho é muito maior do que essa. É uma proposta libertadora. O que Jesus vem caminhar ao nosso lado e ao lado dos discípulos é para nos mostrar que Ele não nos abandonou. Que nem a morte do corpo físico foi capaz de ceifar a sua presença. Morre-se o corpo, mas o espírito imortal continua. E a caminhada segue, né? Segue, e eles vão assim dizer para Jesus. Eles se mostram muito tristes mesmo. E aqui a gente vai encontrar uma pedagogia de Jesus, que nós deveríamos usar no nosso dia a dia. Então Jesus começa a caminhar ao lado deles e pergunta para eles assim, ó, que palavras são estas que trocais entre vós enquanto caminhas? Jesus não sabia o que estava acontecendo? Claro que sabia. Será que Jesus era displicente ou irônico com essa pergunta? Também não. Quando a nossa alma está doendo, nós precisamos falar. Então, essa pedagogia de Jesus, ela é fantástica, porque quando está doendo no nosso coração, nós queremos falar com alguém que nos ouça. Por que eu estou dizendo isso? Muitas vezes, dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, no nosso círculo mais caro da nossa família, muitas vezes as pessoas têm problemas. Muitas vezes as pessoas estão angustiadas. E eu, sabendo disso, não ajo como verdadeiro cristão. Ignoro, dizendo que às vezes não é problema meu, que isso é bobagem, para com isso aí. Muitas vezes aquela pessoa tem um problema comigo, que eu sei qual é. Mas por orgulho e pela vaidade de não admitir que eu erro, eu não vou até ele. Quando nós deveríamos ir até o próximo e perguntar, o que é que está acontecendo? Por que choras? Porque está triste? Mas, como Jesus, nós não podemos ter sentimentos de revanchismo, de a pessoa falar e a gente rebater. Jesus aqui sabia tudo o que ia no coração dos seus discípulos. E ele pergunta, o que é tudo isso que está acontecendo? E a narrativa vai dizer assim, os dois pararam entristecidos. Entristecidos. Eles estavam tristes. Porque Jesus tinha partido. E na cabeça deles, nada mais seria possível sem a presença física de Jesus, né? E ele vai responder. Um deles responde para Jesus, de nome Cleopas. Disse para ele assim, tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe das coisas ocorridas naquele dia? Essa frase, amigos, com certeza ela está carregada de rancor, de ranço. Ele
Eles são interpelados por alguém que quer ajudar e respondem de forma áspera, dura. E aí eu te convido a pensar, quantas vezes tivemos pessoas querendo nos ajudar, perguntando com real interesse nos nossos problemas, e nós repelimos de forma dura e rude. Quando assim estamos agindo, estamos repelindo o auxílio. Gente, nós dizemos, a boca cheia, ajuda-te, que o céu te ajudará. Pedi e obtereis. E toda vez que a gente pede, não nos é negado auxílio. Só que normalmente não vem da maneira como nós queremos. Porque Jesus, Deus, não está aqui para nos agradar. Está aqui para fazer o melhor por nós. Mesmo que o melhor eu ainda não entenda. Pela minha condição ainda de encarnado, eu não compreendo o que Jesus quer de melhor para mim. E vejam só, eles respondem a Jesus de forma dura e rude. E Jesus sabia o que estava acontecendo, óbvio. Mas, precisando deixar que a dor daqueles irmãos extravasassem, ele diz assim, quais coisas? E eles vão dizer. Eles contam, né, para Jesus, sem saber que é ele mesmo, toda a vida do Nazareno, que se tornou profeta, poderoso em obra e palavra, diante de Deus e de todo o povo. Olha só, nós sabemos quem é Jesus. Nós vamos responder exatamente isso aqui. Varão profeta, poderoso em obra e palavra, diante de Deus, o Todo-Poderoso. E agora a grande pergunta que nós temos que fazer. O que é Jesus na sua vida? O que é Jesus na minha vida? Ele é tudo isso que nós dizemos da boca para fora dentro do seu coração? Ele é aquele que, poderoso em obra e palavra, e a resposta vai ser sim. Então por que você duvida, que eu duvido tanto, que Deus é capaz de obrar, de fazer a obra da construção do reino de Deus dentro do meu coração, dentro do seu coração? É claro que, se permitido for por nós, e se nós estivermos dispostos a essa construção. Vejam só, de novo, não estamos sozinhos. Ele nunca nos deixou. Falar sobre Jesus é gostoso, é fácil, mas a proposta é outra. É viver como Jesus. E aí vocês vão me dizer, Rodrigo, não dá ainda para nós ser como Jesus. Concordo que não dá. Mas é nosso guia, aquele que nos orienta e aquele que nós devemos seguir. Guia e modelo da humanidade. Então eu tenho que apontar para ele. Toda vez que eu estiver, então, saindo da minha Jerusalém, do altar do meu coração, eu preciso prestar atenção naqueles que caminham comigo. Aquele amigo espiritual que sopra um bom pensamento, aquele irmão, mentor, amigo espiritual que, dentro do nosso coração, fala conosco, nos orientando o melhor caminho. Nós precisamos parar para ouvir. Mas não são com esses ouvidos, por mais maluco que seja, é ouvir com o coração. É entregar o sentimento a si mesmo. É permitir que o alto fale comigo e eu ouça, porque eles falam comigo. Mas e eu ouço? Ou eu continuo como esses dois discípulos que saíram de Jerusalém com Jesus ao seu lado e não compreenderam que ele caminhava para auxiliá-los. Aí ele vai dizer que os sacerdotes entregaram, né, a uma condenação de morte e os sacrificaram. E aí no versículo 21, vem a real motivo da tristeza deles. Ora, nós esperávamos que ele, Jesus, quem haveria de redimir Israel. O que eles esperavam de Jesus? Que Jesus fosse aquele que fosse retirar eles do jugo de Israel. Mas eles imaginavam, olha só, discípulos, mas eles imaginavam que Jesus faria uso da força, da espada, ou que ele não permitisse que tudo aquilo acontecesse. Jesus teria poder, para se safar, ou escapar, melhor dizendo, da crucificação. E eles estão tristes com isso, porque Jesus não libertou eles do jugo e do fardo. E olha só,
é importante a gente trazer para o meu dia a dia. Muitas vezes, nós esperamos que Jesus faça em nós a obra que depende somente de mim. Jesus não vai afastar o obsessor, não vai afastar as provas e as dificuldades da minha vida sem que eu me esforce, sem que eu me dedique, sem que eu construa em mim uma fortaleza moral para que eu combata, primeiramente em mim, as minhas más inclinações. É disso que nós estamos falando. Jesus não veio lá derrubar o império de Israel, veio dar forças, veio dar entendimento, veio dar ensinos para que nós fôssemos capazes de nos libertar da nossa própria escravidão que nos prende aqui no mundo de prova e expiação. Porque o problema não era o jugo do império. É a minha mente, estar afastada e longe dos ensinos cristãos. Porque hoje, com doutrina espírita, sabedores que nós somos imortais, tem algumas coisas que já não deveriam mais nos preocupar. Porque sabemos que o melhor está acontecendo para nós. Eu vou voltar. Eles esperavam que Jesus havia de redimir a todos de Israel. E aqui eu vou contar uma história para deixar lúdico, para a gente perceber que quem resolve os nossos problemas somos nós, e eu vou explicar. Nós, quando nós temos a vontade e o desejo de modificar. Ajuda-te. E, claro, todo o aparato do céu virá nos ajudar. Muito bem. Nós temos, então, uma pessoa que vive uma vida desregrada, com vícios físicos, vícios morais, e que está caminhando por um processo complicado de obsessão, com problemas complicados de relacionamento familiar, porque nós sabemos que é isso que vai acontecer. Muito bem. Uma boa alma intuída diz para ele assim: vai lá no Amor e Caridade, no Centro Espírita, eles vão poder te ajudar. E aí o irmão chega na casa espírita, é atendido, passa pelo atendimento fraterno, aonde uma pessoa preparada para ouvi-lo à luz da doutrina espírita, junto com o Evangelho de Jesus, vai fazer para ele algumas orientações. Olha, toma o passe com a gente, assiste aí 4, 5 palestras, vai tomando o passe que a gente vai reequilibrar as suas forças. E quem já experimentou o que eu estou dizendo é magnífico. A gente chega à casa espírita de fato, aquela pessoa, por nos ouvir, tira toda a angústia do nosso coração, os passes nos equilibram, as palestras nos dignificam, nos elevam, porque falamos de Jesus, e a pessoa, então, melhora. E o que acontece? Para de vir na casa espírita, óbvio. Estou bem? Eu não preciso mais. Esse é o nosso papel. Esse, normalmente, é o que nós fazemos. Nós queremos troca com Deus e com Jesus. Melhora que eu te faço outra coisa. Muito bem. O irmão, então, deixa de frequentar a casa espírita. E volta a viver da mesma maneira que ele vivia antigamente. O que acontece, gente? Os mesmos problemas voltam a acontecer, porque a modificação tem que ser de dentro para fora e não de fora para dentro. Aí, sozinho, ele tem a brilhante ideia. Eu vou lá no centro de novo, aí. Porque eles resolveram da outra vez o meu problema, eu vou lá novamente. E ele vem até a casa espírita. Ele chega pelo atendente, aí o atendente já percebe, né, tá intuído, e começa a dizer para ele: irmão, você tem que perdoar mais. Você tem que tolerar o seu companheiro, o seu companheiro. Você precisa respeitar a opinião dos outros. E aquilo começa a incomodar ele. Porque ele não quer nada disso. Ele só quer que aquela angústia, aquela dor seja tirada dele como da outra vez. E aí fala para ele assim: olha, você precisa fazer isso, e é importante que você venha aqui no SEAC, assistir as palestras, tomar sim o passe, mas estudar. Olha, tem estudo de segunda, de terça, enfim. Venha um dia estudar conosco, tenha força de fazer a sua transformação moral.
Ele, por educação, não diz nada, né? Mas termina a sessão, ele sai aqui na porta e diz assim: viu, você conhece um outro centro? Mas por quê? Não, porque esse aqui é muito fraco. Ele não resolveu o meu problema. Eu preciso de um centro forte. Quantas vezes nós não ouvimos isso? Quantas vezes nós não agimos assim, querendo que o outro resolva os problemas que cabem a mim. É disso que está falando a passagem. Eles esperavam que Jesus resolvesse todos os problemas deles, sem o maior esforço. E a narrativa vai seguir, né? Mas com todas essas coisas, né? Passou-se o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu, quer dizer, já era o terceiro dia depois do desencarne de Jesus. E aí eles começam a dizer para Jesus assim, ó: mas também dentre os nossos, algumas mulheres se extasiaram. Eles começam a contar para Jesus a chegada das mulheres ao túmulo, né? E não encontrando o corpo dele, vieram dizendo terem visto também uma visão de anjos, aos quais dizem que ele vive. Olha só, é importante a gente parar para pensar. Essas pessoas eram todas do círculo deles de amizade, de convívio, no apostolado com Jesus. E elas estavam contando para eles, mas eles não estavam acreditando muito, não. Eles não estavam confiando que aquilo estava acontecendo. E é importante que a gente volte nas reflexões um pouquinho, que tudo o que aconteceu na vida de Jesus estava programado. E ele não refutou uma só das suas provas. E aí eu me pergunto, se para Jesus, que era puro, imaculado, estava escrito tudo, e ele passou com amor e com dignidade, por que nós não somos capazes de enfrentar as nossas dores e as nossas angústias de forma digna? Pois são elas que vão construir o nosso caráter, pois são elas que vão demonstrar o nosso respeito a Deus e a Jesus e a nós mesmos, né? E por que eu não acredito que Jesus caminha ao meu lado? Por que eu preciso ver isso? Se quando eu paro para refletir na minha vida, sem o amparo de Jesus, eu não teria chegado até onde eu cheguei. Eu quero dizer, de caminho. Eu tenho certeza que a sua vida não seria tão boa, eu estou falando aqui de vida no sentido espiritual, se eu não estivéssemos amparados por Jesus. E eu continuo a me perguntar, por que a gente precisa de provas? Por que a gente gostaria que Jesus viesse aqui materializado na minha frente e falasse assim: filho, você é um amado do meu coração? Por que eu não posso sentir isso? Por que eu não sou capaz? E eu vou falar um pouquinho, porque normalmente a gente não presta atenção no que está acontecendo ao nosso lado. A gente esquece de que o Evangelho de Jesus é um manual de boa vida, moral, espiritual. E Jesus vai recorrer a isso para falar com eles. Então, depois deles contarem que Jesus não salvou como eles queriam, que eles não estavam acreditando muito que os anjos disseram que ele estava vivo, não estavam acreditando em Simão Pedro, né? No versículo 25, Jesus vai dizer assim: disse-lhe eles: ó tolos e lentos de coração, para crer em todas essas coisas. Eu estou usando aqui o Novo Testamento na tradução do Haroldo Dutra Dias, porque ele traz, né, notas explicativas para algumas palavras. Tolos e lentos de coração. Tolos, pessoas sem entendimento. Ignorante. Tolo, oposto de sábio. Mas eu gostaria dessa última aqui, ó. Insensato e imprudente. Tolos e lentos de coração. Lentos, tardio, indolente, sentido metafórico. Ó tolos, vamos substituir. Ó imprudentes e lentos de coração para crer em todas essas coisas. Jesus está falando assim: vocês, pela imprudência das suas palavras, pela imprudência com que vocês tratam o Evangelho, vocês se tornam lentos no sentido de demorar para aprender todas essas coisas, para crer em todas as coisas que falaram os profetas.
Muito bem, a gente chegou aqui em algo importante. Quando nós vamos estudar Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita, Kardec não se furta disso, ele nos convida a olhar para os profetas. Jesus citou inúmeras vezes, principalmente Isaías. E tudo que Jesus passou, quando aqui encarnado, estava prescrito, ou pré-escrito, muito antes dele estar conosco. Até a forma da sua morte, tudo de ele voltar, de ressuscitar, tudo isso estava acontecendo. Estava prescrito o que estava acontecendo. E aí você, amigo, vai dizer assim, Rodrigo, mas o que isso tem a ver com a minha vida? Olha para a tua vida. Quando nós encarnamos, nós combinamos que íamos enfrentar tudo o que nós estamos enfrentando. Nós sabíamos que o mundo não seria um mar de rosas, que aqui não é férias, aqui é trabalho. E o maior trabalho que nós precisamos executar é dentro de nós mesmos, dentro do nosso coração. Muito bem. Olha só. E quando nós chegamos aqui, nós duvidamos, nós titubeamos, nós nos afastamos da proposta que nós combinamos com a espiritualidade de fazer em nós. Estamos sendo o que nesse momento? Imprudentes. Imprudentes. Não estamos avaliando os prós e contras. Temos uma visão estreitamente material, quando, na verdade, a proposta é de uma visão espiritual para a continuidade da vida. E ele vai continuar. Porventura não era necessário o Cristo padecer todas essas coisas? E entrar em sua glória, né? E começando por Moisés e os profetas, Jesus interpreta-lhes em todas as Escrituras a respeito dele mesmo. O que Jesus está fazendo naquele momento? Está lembrando os seus discípulos tudo o que estava já escrito, prescrito. E aí você vai dizer para mim, mas não tem nenhum lugar que eu possa ler sobre a minha encarnação. Tem. A doutrina dos Espíritos nos orienta que a lei de Deus está grafada na minha consciência, na sua consciência. Então, quando nós entramos em oração, em profusão, em comunhão de pensamentos com o plano espiritual, tudo nos é mostrado, tudo nos é sentido. Basta que eu queira entender a proposta de Jesus para a minha vida. Então, ele aqui está rememorando tudo o que era necessário passar. E nós temos que experimentar também as nossas provas e as nossas expiações. Porque Deus é ruim, Deus é castigador? Não. Porque o Pai não quer a morte do pecador, e sim a morte do pecado. E refazer o nosso caminho é refazer a nossa jornada de erros, trocando ela por acertos. Muito bem, gente. Eles caminharam um longo percurso. A narrativa vai dizer que eles caminharam 60 estádios. Que Haroldo Dutra Dias vai dizer que eles caminharam 11 quilômetros com Jesus. Se eles forem bons de caminhada, é que eles não tinham o tênis que nós temos hoje, né, tudo. Eles gastaram tranquilo umas 3 horas de viagem. Vocês imaginam que seria para nós a oportunidade de ter Jesus caminhando conosco durante 3 horas. Mas não na cegueira espiritual que eles estavam. A chance de conversar com Jesus por 3 horas, olhando para ele e dizendo, Senhor, eu quero te seguir. E eles tiveram essa oportunidade e nós também temos, gente. Nós fomos agraciados por conhecer Jesus, por conhecer a doutrina espírita. Não significa aqui que eu estou dizendo que nós somos o povo eleito e temos privilégios. Longe disso. O que eu estou aqui dizendo é que nós devemos agradecer a oportunidade de ter acesso ao Evangelho de Jesus, doutrina espírita com Allan Kardec. Porque isso desvenda os nossos olhos. Porque isso nos dá a oportunidade 1000 de fazermos uma nova caminhada. Nós deveríamos ser gratos por esse aprendizado. Porque podemos caminhar com Jesus a todo momento, quando nós entramos em contato com o que tem de mais puro, de mais límpido aqui no nosso planeta, que é o seu Evangelho. Muito bem.
findaram a caminhada. Né? A narrativa vai dizer assim, versículo 28. Ao se aproximarem da aldeia para onde estavam indo, ele, Jesus, simulou para ir mais longe. Quer dizer, os dois chegaram de dia, Jesus simulou ir adiante. Por que ele fez isso? Porque era uma tradição judaica na época. Quando as pessoas paravam, você seguia. Para saber se você era querido por eles, eles convidavam a entrar em sua casa. Então Jesus deu a chance a eles de convidá-los, ainda sem saber que era o mestre. E eles o pressionaram, dizendo: permanece conosco. Olha o convite, gente, que a gente tem que fazer para Jesus. Senhor, permanece conosco, porque está a anoitecer e o dia já reclinou. Senhor, permaneça conosco em nosso coração. Nos ampare, nos proteja, nos dê força, Senhor, para que mais um dia a gente vença. Essa deveria ser a nossa relação com Jesus. Mas, normalmente, a gente não convida Jesus para vir à nossa casa. Como assim, Rodrigo? Mas eu sempre convido ele, eu sempre converso com ele. Mas e as suas atitudes? Como é que é o seu ambiente doméstico? Quais são os tipos de conversa que você tem lá dentro? O que você traz para dentro da sua casa? Desde uma televisão, de algumas coisas que a gente assiste, uma música que não é de louvor. O que você traz para dentro da sua casa com os seus pensamentos deletérios, impuros? Pensa nisso. Jesus não consegue entrar numa casa que ele não é bem-vindo, pelos nossos atos e pelas nossas atitudes. Mas aqueles dois discípulos, após ouvirem todo sobre o Evangelho clareia o nosso coração. Então, eles convidam Jesus para entrar. E então, Jesus permanece com eles. E sucedeu que eles foram se reclinar à mesa com eles, tomando o pão, abençoou e depois parti-lo, dava a eles. Lembram da última ceia, onde Jesus partiu o pão e deu a eles? Nesse exato momento, a narrativa vai trazer assim, ó: seus olhos foram abertos e o reconheceram, mas ele se tornou invisível para eles. Olha só, reconheceram Jesus pela partilha que deram a eles. E aí, amigos, aqui fica um exemplo claro de que se a gente quer ser reconhecido como um verdadeiro cristão, um verdadeiro espírita, nós seremos reconhecidos pela nossa capacidade de partilhar com o outro. Não só o pão, mas partilhar o nosso carinho, o nosso afeto, a nossa atenção, a nossa devoção, a nossa compreensão. Jesus, então, partilhou com eles. Seus olhos foram abertos, o reconheceram, e ele se tornou invisível para eles. E eu fiquei pensando muito por que Jesus tinha se tornado invisível para eles naquele momento. Porque um espírito puro, da envergadura moral de Jesus, não precisa do aplauso do mundo. Ele não queria ser reconhecido para ser bajulado. Ele só queria que a sua mensagem fosse reconhecida. E quando ela foi reconhecida, a sua missão estava findada com aqueles dois irmãos. E aí eu te pergunto, quando você vai auxiliar algum irmão, quando você vai dizer algumas palavras de carinho, de amparo, você está esperando reconhecimento em troca? Você quer o aplauso do mundo? Você quer que a pessoa seja eternamente grata a você pelo que você fez? Normalmente são esses sentimentos que envolvem e corroem o nosso coração, porque nós queremos ser paparicados. Vaidosos e egoístas que nós somos, queremos a aceitação do mundo. E Jesus não precisava disso. A sua missão estava feita. Ele caminhou com eles, rememorou todos os seus ensinos, ouviu as suas dores e, quando foi convidado, partilhou com eles. Nessa passagem nós vamos encontrar Jesus somente fazendo a partilha, partilhando o seu ouvido, o seu conhecimento e partilhando a sua paz. Muito bem. Aí eles foram despertos, né? Aí um olha para o outro. Eu imagino a cena assim, um olhando para o outro, né? E disseram um ao outro: porventura não estava nosso coração queimando
em nós, quando nos falava pelo caminho, quando nos abria as Escrituras. Olha só. Eles agora, despertos, na mesma faixa vibratória de amor e de bondade, conseguiam perceber o quanto seu coração queimava dentro deles quando Jesus falava do Evangelho. E é esse o poder do Evangelho no nosso coração. Ele arde dentro de nós. Ele faz com que uma chama, que nós não entendemos muito como funciona ainda, conduza o meu coração. E agora eles percebem, nossa, mas meu coração está diferente. E eu continuava endurecido. Jesus está dizendo para nós, filho, eu estou ao seu lado, eu não te abandonei e não te abandonarei. E nós continuamos revoltados, brigando com todo mundo, porque queremos que a coisa aconteça à minha maneira, à sua maneira. As mensagens chegam a todo instante, que é para perseverar. Jesus nos disse que no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, mostrando que as dificuldades e as aflições fazem parte da nossa caminhada, mas que é para perseverar, é para seguir em frente, é para prestar atenção que tem algo falando contigo, que tem sempre uma boa mensagem a permear o nosso coração. Vejam só, aqui fica uma sugestão. Toda vez que estiver dor, angústia, maledicência, ódio rondando a sua mente, abra o Evangelho. Faça o Evangelho. Leia, que tudo isso vai se dissipar, porque o Evangelho aquece ou queima, como diz a narrativa, os nossos corações. Sobre convidar Jesus para a nossa casa, nós temos uma ferramenta importantíssima para isso, que é o culto do Evangelho no lar, gente. Aqui de uma forma muito breve, né? Culto do Evangelho no lar. É um dia da semana, um dia fixo, com um horário fixo, onde eu reúno o maior número de pessoas da minha família, sento à mesa, leio uma passagem do Evangelho, e aqui não precisa ser só Evangelho segundo o Espiritismo, se você que está me assistindo não é espírita, não tem problema, pegue a Bíblia, leia, reflita com a sua família. Aquele momento onde televisão desligada, celular desligado, a família está reunida para uma nova mensagem e uma nova forma de ver a vida. Esse momento é que o nosso coração queima. É nesse momento que a gente percebe a presença de Jesus em nossos corações. Olha só, que coisa mágica, né? E o que acontece, gente, quando o Evangelho de Jesus queima o meu coração? Quando o Evangelho de Jesus abre as comportas do meu coração? Transborda amor. A gente quer falar para todo mundo. Nós queremos dizer para quem não conhece as maravilhas que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Queremos ensinar e contar para os outros aquilo que aprendemos. Digno? Sim, sem dúvida. E os apóstolos, os discípulos vão fazer exatamente isso. Na mesma hora, eles levantaram e voltaram para Jerusalém. Lembra que eu expliquei que Jerusalém, para os judeus à época, era o ponto mais alto, espiritualmente, aonde eu estava mais próximo de Deus? O que aconteceu com eles? Desperto daquela dor, daquela angústia, daqueles pensamentos sombrios, aonde eles quiseram estar, gente? Em Jerusalém. Voltar para a proximidade com Deus. Então, olha a arma poderosa que nós temos no Evangelho de Jesus para nos reconectar com o plano mais alto e nos libertar das dores e das angústias que eu mesmo causei para mim, mas que eu mesmo sou capaz de me libertar. E eles voltam, então, e encontram os 11 que estavam reunidos com ele, os outros 11, né? Dizendo assim, ó, realmente, o Senhor se levantou e tornou-se visível a Simão. Eles estavam confirmando para os outros aquilo que Simão tinha narrado, né? E olha só, será que... Olha quanto é importante toda vez que a gente tem contato com essa obra, com doutrina espírita, o quanto é importante a gente reforçar para o outro, o quanto é importante a gente mostrar para os irmãos, de uma forma amorosa, que a vida continua,
que essa estação que nós estamos, aqui nessa encarnação, não é a última, que o trem segue e que nós seguimos, deixando para trás os bens materiais, mas levando no coração todo o amor que eu posso. Aquele que partiu antes de mim, aquele que partiu antes de mim, eu trago a certeza de que vou reencontrá-lo numa situação melhor da que ele estava. E aqueles que eu deixei, continuarei amando e amparando da onde eu estiver, gente. Nós temos, por cristãos, espíritas, esse compromisso de levar essa mensagem a toda gente. Ah, Rodrigo, mas levar a mensagem é só para palestrante. Não. Você leva a mensagem dentro da sua casa, para aquele irmão que está agonizante, para aquele outro que está com o coração endurecido. Ressignificamos o sentido da vida e mostramos para ele que a vida é muito mais do que isso que estamos experimentando. E partindo para finalizar a nossa reflexão, eles vão dizer assim, os dois discípulos vão dizer assim: eles explicaram as coisas ocorridas no caminho. E o caminho aqui, gente, a gente pode pensar que é o caminho da nossa encarnação, ou o nosso processo evolutivo. Nós vemos caminhando há séculos, há milênios, e Jesus não desampara, né? Eles explicaram as coisas ocorridas no caminho e como haviam reconhecido pelo partir do pão. Mais uma vez, reforçando que Jesus habita no meu coração, habita no coração de todos nós, porque a sua mensagem é de partilhar, de amar, de amparar e de reconhecer. E toda vez que nós achamos ou encontramos uma atitude dessa maneira, ao encontro da mensagem de Jesus, nós sentimos a tua presença. Porque ele nos orientou que nós nunca estaríamos sozinhos. Onde um ou mais estivesse reunido em seu nome, ele estaria conosco. E que nós possamos, de alguma maneira, ser reconhecidos também pela nossa capacidade de partilhar. Hoje, eu sei que muitos de nós, ou a grande maioria de nós, somos reconhecidos ainda por ser egoístas, egocêntricos, orgulhosos, vaidosos. E eu sei também que cada um que está aqui me assistindo está lutando arduamente para modificar isso dentro de nós. A maior missão, a maior luta ou o maior inimigo que eu tenho nessa presente encarnação sou eu mesmo. E são pelos exemplos do Cristo que eu serei capaz de aplicar no outro que eu vou quebrando orgulho, vaidade, maledicência, egoísmo. E vou aprendendo que o único caminho é o caminho da partilha. Que o único caminho é o caminho da divisão, do amor, da bondade, da benevolência. Que eu sendo bom para comigo mesmo, eu aprenderei a ser bom para o outro. E que nós, toda vez que estivermos no caminho para Emaús, saibamos que Jesus caminha ao nosso lado. Então, amigos, conversemos com Ele. Falemos em voz alta: Jesus, eu não estou aguentando isso. Ou essa situação está mais forte do que eu. Mas não peça para Ele resolver o teu problema. Jesus, mestre, querido amigo, meu irmão mais velho, aquele que cuida de mim, me dai força, me dai coragem, me mostre e aponte os caminhos para que eu possa caminhar para longe dessa angústia, para longe dessa dor interminável que eu sinto dentro do meu coração. Jesus, me auxilia a mostrar o caminho para Jerusalém, que eu possa voltar a mais perto de Ti. Nós nunca estamos sozinhos na nossa caminhada. Que seja no caminho de Emaús, que seja no caminho da nossa vida, da nossa encarnação, nós nunca estamos sós. É importante que nós tenhamos os ouvidos de ouvir e os olhos de ver a que Jesus nos recomendou, para que a gente possa sentir a presença e aprender com os seus exemplos, que é amar do que ser amado, que é melhor compreender que ser compreendido. Que a paz do Mestre Jesus remonte o coração de cada um de vocês. Obrigado por me assistirem e por compartilharem comigo essa importante reflexão que trouxemos. Eu rogo a Deus que ilumine e proteja a todos, que assim seja, graças a Deus. E antes da gente finalizar, uma prece.
eu peço que todos elevem o seu pensamento a Deus e a Jesus. E vamos agradecer ao Pai. Pai, obrigado pelo dom da vida, pela presente encarnação, aonde podemos, Senhor, através dos seus ensinos, da fonte inesgotável do teu amor, que é o teu Evangelho, possamos beber dessa fonte, Senhor, curando as nossas chagas através do exercício do amor e da bondade. A Jesus, nosso Mestre, a gratidão pelos ensinos e pelo amparo de sempre. Pelo teu amor, pela tua paz, que assim seja, graças a Deus.